Eu vou apresentar para vocês aqui 5 passos iniciais para um projeto comercial ser bem-sucedido. Quando a gente trata de obra comercial, a grande questão não é se a obra vai ficar bonita, é esse meu investimento, ele vai ter retorno? Qual é o tempo de retorno desse meu investimento? Uma grande falha em obras comerciais é pensar na estética, pensar no sonho e não avaliar corretamente se o capital investido vai ter um retorno, vai me gerar uma rentabilidade. Então essas questões são fundamentais quando se trata de obra comercial. E essa pergunta inicial é o que vai diferenciar uma obra comercial de sucesso ou não. O que a gente vê em grande parte das situações é a seguinte: você tem um projeto maravilhoso, é o teu sonho. Na hora que você executa isso, o custo inicial dessa construção e principalmente o custo de operação acaba matando o seu negócio. Então, grande parte dos negócios iniciam morto, já antes mesmo da sua operação. Saber identificar os custos de CAPEX e de OPEX é fundamental para definirmos o partido principal do meu projeto. Eu vou falar para vocês aqui dos passos essenciais para ter sucesso em um projeto comercial. Diferentemente de uma obra residencial, onde grande parte das decisões tem um fator emocional, uma obra comercial ela deve ter fatores de tomada de decisões estratégicos. Número 1, evite decisões baseadas apenas em estética. Item 2, priorize funcionalidade e retorno financeiro. Por exemplo, um restaurante ele não precisa ter os acabamentos mais luxuosos, ou ele até pode ter os acabamentos mais luxuosos. A grande pergunta é: o meu cliente vai pagar por isso ou não? Qual o retorno que eu vou ter em cima desse investimento? Qual o ticket médio do meu produto? Qual o meu custo de operação? Isso se justifica? Mesma coisa serve para uma loja. Aonde eu estou inserido? O mercado absorve isso ou não? Eu tenho que entender esses fatores. Item 3, o valor percebido pelo cliente sobre o meu produto, sobre o meu negócio, justifica um investimento? Essa é uma resposta que a gente precisa ter. Muitas vezes, num primeiro momento, quando a gente abre um negócio, apesar do seu produto ser muito bom, a sua loja, o seu serviço, ele precisa ser percebido. Então, uma estratégia que a gente vê nisso daí é seja conservador num primeiro momento. Pense num projeto em estágios. Faça e prevê coisas que possam ser utilizadas depois e possam ter um upgrade, à medida que você vai criando maturidade no seu negócio. Um projeto em escala é muito importante em obras comerciais. O quarto ponto é eu entender se a operação do meu negócio vai pagar o meu investimento. Em quanto tempo isso vai acontecer? Isso é um fator chave. Muitas vezes um erro bastante comum é: eu vou empreender, vou abrir uma loja. É um risco muito grande de empreender, porém, quando o sonho é maior do que isso, você corre esse risco. Muitas vezes o que a gente encontra é que o cliente chega com um projeto, chega com uma ideia e é isso que eu quero e esse que é o meu negócio. Só que a pessoa precisa avaliar corretamente os custos de implantação desse projeto. Então eu tenho um custo de implantação e eu tenho um custo para mim operar isso. Vamos dividir o seguinte: inicialmente eu tenho um custo de preparação, que envolve eu deixar o empreendimento, a obra pronta para entrar com o que realmente vai ser percebido pelo meu cliente. Móveis, mercadoria e assim por diante. Então, esse investimento, ele vai ser capaz de se pagar? Isso, e a minha operação vai gerar lucro para mim poder cobrir todas essas minhas despesas e esse meu investimento inicial? Isso é um ponto-chave que tem que ser respondido. Portanto, avalie todos os seus custos: infraestrutura, instalações, móveis, estoque, mercadoria. Avalie tudo isso antes de iniciar o projeto. Quinto ponto, avalie seus riscos de operação.
eles são entradas para elaboração de um projeto e elaboração de um orçamento. Então, eu já sei os meus riscos de operação, eu já sei o meu custo de construção, eu já sei o meu custo de operação. O que eu preciso saber agora? Qual é o meu ROI? Qual é o meu retorno sobre o investimento? Isso está dentro de uma prática de mercado? Eu consigo suportar isso ou não? Porém, isso eu devo ter consciência antes de iniciar a execução propriamente dita. Caso o seu retorno sobre o investimento ele não seja suficiente, é necessário fazer o quê? Uma reavaliação em projetos e na sua estrutura de custo. De posse dessa informação, estando ok, o retorno sendo bacana, o que você precisa fazer? Aí sim, eu elaboro um planejamento detalhado de execução. Na obra comercial, tempo custa dinheiro. E a obra comercial, por característica, ela é um organismo vivo. Ela pode mudar a qualquer momento. Então, elabore um planejamento detalhado, coloque gaps dentro desse seu planejamento. Nesse planejamento, a gente costuma fazer o seguinte: data que inicia e a data de inauguração. Ele tem que estar contemplado dentro de tudo isso daí. Um mês a mais de obra é um mês a menos que você está faturando. E isso pode ter um impacto bastante significativo no seu investimento e no seu retorno. Algumas práticas que a gente pode aplicar e devem ser aplicadas em obras, todas as obras, mas principalmente em obra comercial. Use tecnologias BIM, ferramentas de planejamento, métodos ágeis para elaborar esse planejamento. Então, geralmente, uma obra comercial ela tem como característica ela ser multiferramentas. Tenha uma gestão ativa sobre mudanças. Isso é fundamental para que não ocorra um desvio de rumo, para que você possa corrigir a sua rota. Então, problemas vão acontecer. Obra comercial é um organismo vivo. Tenha uma gestão de mudanças efetiva. Opte por um layout eficiente de projeto. Um layout eficiente reduz seu custo de operação. Mesma coisa serve para materiais. Opte por materiais que reduzam seus custos operacionais. Materiais de fácil limpeza, fácil operação, que não exige uma mão de obra especializada para manutenção. Portanto, tenha um equilíbrio entre custo e retorno. É fundamental você entender e ter esses números antes do início de um empreendimento comercial. Agora me conta um pouquinho, qual foi o maior desafio que você encontrou em obras e projetos comerciais? Deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal.